Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos resolver algumas questõezinhas sobre tipicidade. Então sem mais enrolação, vamos direto para as questões, beleza? Bom, então como dito, nós vamos resolver algumas questõezinhas sobre a parte geral do direito penal, tipicidade, beleza? A primeira questão foi tirada da banca FGV de 2020, um concurso para juiz de direito. Então diz o seguinte: sobre os institutos da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, é correto afirmar que, item A não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente é compatível com a desistência voluntária. Item B. O reconhecimento da desistência voluntária dispensa o exame do intercrimes. Alternativa C. As circunstâncias inerentes à vontade do agente são irrelevantes para a configuração da desistência voluntária. Item D. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado. Alternativa E. O reconhecimento da desistência voluntária dispensa o exame do elemento subjetivo da conduta. Então eu vou dar um tempinho, tá? Pausa esse vídeo agora e deixa nos comentários qual alternativa que você acha que é a correta, beleza? Já deixou seu comentário? Então vamos lá. O item correto aqui, pessoal, é o item D. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado. Isso é uma regra geral. O delito ele não deve ser consumado para se caracterizar um arrependimento eficaz ou então a desistência voluntária. Então isso é regra geral. De cara nós vamos aqui para o item D como correto, beleza? Então, como dito, a alternativa correta é a alternativa D e um dos requisitos para o reconhecimento tanto da desistência voluntária como do arrependimento eficaz é justamente a não consumação do crime. Então, se houver a consumação do crime, não vamos falar em nenhum desses dois institutos. Indo agora para a segunda questão, que eu tirei da banca CESP em 2021, diz o seguinte: admite a forma culposa o crime de: alternativa A, só de documento público falso; alternativa B, fraude em certames de interesse público; alternativa C, condescendência criminosa; alternativa D, peculato; alternativa E, supressão de documentos públicos. Essa diferença entre alguns institutos, como por exemplo a condescendência criminosa, a questão do peculato, corrupção passiva e ativa, tudo isso eu explico de forma bem simples, bem didática lá no nosso Instagram. Então eu vou deixar o link do Instagram aí na descrição, caso você queira acompanhar, resolver questões juntamente comigo, conhecer mais a minha rotina, tá bom? Então eu vou deixar aí o link do Instagram na descrição, tá bom? Então a alternativa aqui vai ser o que? Peculato. E por que peculato? Porque essa modalidade de peculato ela está prevista no artigo 312 caput, parágrafo 1º do nosso Código Penal. E no parágrafo 2º do mesmo dispositivo está presente justamente a modalidade culposa desse crime de peculato. Então no parágrafo 2º traz justamente esse caráter culposo do crime de peculato, tudo bem? Sujeito à pena de detenção, como eu coloquei aí, de 3 meses a 1 ano. Então a alternativa correta é a alternativa D, peculato. Indo agora para a próxima questão, essa daqui é uma questãozinha de certo ou errado, e diz o seguinte: segundo a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, a conduta humana comissiva ou omissiva é sempre projetada a um fim e iluminada pelo acolhimento ou desprezo a um valor reconhecido pelo direito. Então não tem nem o que discutir essa questão, tá? Corretíssimo. E eu trouxe um comentário aqui para facilitar. A teoria finalista, ela prega o quê? Que a conduta é o comportamento humano consciente e voluntário dirigido a um determinado fim, por isso finalista. E partindo dessa ideia é que uma conduta ela pode ser contrária ou conforme o direito, dependendo justamente do elemento subjetivo, dolo ou culpa do agente, tudo bem? Então isso até um esquemazinho aí. Na teoria finalista, o dolo e culpa estão no fato típico. E na teoria causalista, o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Então, voltando aqui, pessoal, a alternativa, a assertiva, na verdade, está correta, tá bom? Vamos agora para a quarta questão, que diz o seguinte: também da mesma banca e também do mesmo ano, tá bom? 2022, desse ano. Nos crimes omissivos próprios, a conduta omissiva se esgota em si mesma, independentemente de resultado decorrente do não fazer do agente. E aí, pessoal, o que é que você acha? Está correto ou está errado essa questão? 2 horas depois. E bom, essa questão ela está o quê? Correta. Nos crimes omissivos próprios, a conduta omissiva se esgota em si mesmo, correto? Independentemente do resultado decorrente do fazer do agente. Então eu trouxe até um esquema para a gente entender essa diferença entre crimes omissivos próprios e omissivos impróprios. Nos próprios, a norma ela diz não faça determinada coisa, tipo omissão de socorro. Você não prestar o socorro, você está cometendo um crime omissivo próprio. Já, por exemplo, os omissivos impróprios, a norma diz para você fazer e você não faz. É o caso dos agentes públicos, tá bom? Dos agentes garantidores, que tem que fazer, que tem que prestar esse socorro. Vamos usar esse mesmo exemplo. Eu sou um cidadão comum e eu me omito a prestar socorro. Eu estou cometendo um crime omissivo próprio, tá bom? Agora, se por exemplo eu sou um agente de saúde, um socorrista, essa é a minha função. A norma diz o que eu tenho que fazer. Então eu tenho que socorrer. Caso eu não socorra, eu estou fazendo uma omissão imprópria, beleza? Então eu espero que você tenha entendido essa diferença, tá? Essa diferença entre omissivos próprios e impróprios. E caso você esteja gostando das questões, eu peço
peço que você se inscreva no canal e deixa um gostei para me apoiar aqui. Então vamos agora para a próxima questão. A quinta questão também tirada da banca CESP, tá? E diz o seguinte: a respeito do delito culposo, é correto afirmar que admite a coautoria e a participação. Alternativa B, admite a compensação de culpas. Isso aqui eu já posso tirar, então descarta a alternativa B. Alternativa C, a culpa pode ser presumida. Não existe essa de culpa presumida, tá, pessoal? E a alternativa D, é possível a concorrência de culpas. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Então vamos aqui para o comentário. Acho que eu selecionei alguns itens. Sim, selecionei. Então vamos lá. Alternativa A, né? O item A. O crime culposo, ele admite sim coautoria, mas não a participação. E o crime de mão própria, ele não admite coautoria, mas admite a participação. Então pega essa diferença aí bem bacana, beleza? Já o item B fala sobre o que? Compensação de culpas. O que é que acontece na compensação de culpas? De acordo com Kleber Masson, ele defende que não há compensação de culpas e nem culpa presumida, como tem aqui no item C, beleza? Não existe esses dois institutos de compensação ou de culpa presumida, tá bom? Enquanto a alternativa D, que é a correta, há sim concorrência de culpas quando dois indivíduos, um ignorando a participação do outro, então há essa concorrência quando um ignora a participação do outro, ele concorre involuntariamente para a produção de um fato definido como um crime. E bom, meus queridos, eu espero muito que você tenha gostado e esteja gostando, na verdade, desse formato de vídeos resolvendo questões. Eu já trouxe, acho que 1 ou 2 vezes resolvendo questões, comentando questões, na verdade, e eu espero manter esse tipo de vídeo aí. Mas para eu manter esse tipo de vídeo, eu espero feedback de vocês aí nos comentários, beleza? Então é isso. Caso você tenha gostado do vídeo, inscreva-se, deixa um gostei, compartilha pra gente alcançar cada vez mais pessoas, tá certo? E é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!